Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sucesso em Audiobook. Hoje você vai ouvir a parte 4 do livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Para você que é novo por aqui, eu já vou pedindo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda bastante a gente que está aqui produzindo esse conteúdo para você e também porque o YouTube vai passar a te notificar cada vez que a gente postar um novo audiobook, que com certeza vai ser do seu interesse. Se você ainda não viu o livro que você está procurando aqui no nosso canal, deixa nos comentários que a gente vai estar gravando para vocês, ok? Bom audiolivro para você. Capítulo 4. Teoria 2 em 1. O casamento faz de duas pessoas uma só. Difícil é determinar qual será. William Shakespeare. Já não são mais dois, porém uma só carne. Mateus 19, 6a. Viver uma linda história a dois é o sonho de muita gente. Todo mundo quer encontrar o amor. Sonhamos em amar e ser amado. Viver uma vida de cumplicidade, fidelidade, alegria e descobertas positivas. Ter um final feliz ao estilo de "E eles viveram felizes para sempre". É o modelo que aprendemos nos filmes de Hollywood e nos desenhos da Disney. Contudo, até mesmo os enredos com finais felizes são construídos. Os diretores estudam o roteiro escrito por um profissional, escolhem uma equipe multidisciplinar: cinegrafistas, câmeras, técnicos de som, figurinistas, maquiadores, elenco, coreógrafos, etc. Desenvolvem um plano de ação e depois ainda guiam os atores corretamente na cena. O ar-condicionado precisa estar na temperatura ideal, a iluminação deve ser adequada e o cenário impecável. Depois da captação das imagens, ainda há um complexo trabalho de pós-produção. A sonoplastia é cuidadosamente escolhida para dar aquele toque final e quase sempre a melodia é incrível e romântica, produzindo a emoção necessária para o gran finale. Somente dessa maneira se alcança o auge do resultado, o final feliz. Agora pense bem: se até as cenas dos filmes são cuidadosamente construídas para se ter um resultado de sucesso, por que você acha que seria possível alcançar um final feliz em sua vida a dois sem tamanha preparação? Para que um casamento seja verdadeiramente pleno e traga felicidade aos cônjuges, é preciso construir cenas perfeitas com esforço, ajeitar os ambientes, as falas, os roteiros e até o figurino. Para que possamos começar a trabalhar melhor as ferramentas e noções práticas que farão com que a teoria 2 em 1 não seja apenas uma teoria, mas uma realidade na sua vida, é preciso, primeiramente, compreender que a base adequada para viver um casamento bem-sucedido vem da consciência de que se trata de um processo de construção contínua e não de um encontro sobrenatural de duas almas gêmeas que naturalmente se amam, perfeitamente se encaixam e que nunca divergem. Trata-se de uma construção, não de mágica. Casamento é a difícil promessa que duas pessoas fazem de viver como se fossem só uma. Você conhece algum casal que esteja passando pelo divórcio e que tenha se casado por ódio? Eu odeio esse garoto, então vou me casar com ele. Isso não existe. Todo mundo se casa e faz isso por amor. Então, se o amor é forte como a morte, por que tantos outros casamentos morrem? E o que dizer das palavras de Paulo, o apóstolo? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Todas as relações que eu vi terminar pela metade, digo isso porque creio que o casamento foi concebido para durar até a morte de um dos cônjuges. Então, qualquer rompimento anterior a isso é terminar pela metade. Em algum momento, desabaram por não observar os princípios fundamentais da teoria 2 em 1. A seguir veremos cada uma delas. É importante uma advertência inicial, entretanto. O aprofundamento de cada princípio a seguir, por si só, daria material para vários livros. A ideia deste capítulo não é exaurir todos os temas, mas sim dar um panorama geral e elencar as ideias básicas para que você consiga: a. Diagnosticar em qual princípio exatamente estão as necessidades de aprimoramento da sua relação a dois. B.
Posteriormente, procurar desenvolver melhor e de maneira específica os pontos que precisam ser melhorados, inclusive se dedicando ao estudo em livros mais aprofundados sobre cada tema. O poder da escolha. Desde pequeno, a minha mãe me mandava ir ao mercado para comprar os mantimentos da semana. Ela enviava uma lista anotada em um papel de pão e fazia inúmeras recomendações, como: abra a caixa de ovos antes de comprar e verifique um por um para ver se todos estão inteiros. E dê uma olhada com calma na cabeça de alho e tenha certeza de que nenhum dente está podre. O cuidado atento e minucioso na escolha dos ingredientes sempre foi a etapa mais importante para termos um bom prato à mesa. Muita gente vive com dor de barriga por não tomar cuidado com o alimento que vai ingerir. Algo podre, escondido em uma linda fruta, pode causar uma séria infecção. Agora reflita: como é possível termos critérios para escolher a comida, mas não para selecionar a pessoa com quem vamos passar a vida toda? Curiosamente, grande parte das pessoas não é tão criteriosa no momento da escolha de seu parceiro para a vida. É importante lembrar que estar apaixonado não é por si só base sólida suficiente para construir um casamento bem-sucedido. Quando a paixão vai embora, e há estudos científicos que comprovam que o estado da paixão é temporário, o que fica é necessário, portanto, cultivar e nutrir o relacionamento. Se estiver consciente disso, saberá discernir que, ao analisar seu futuro cônjuge, é importante descobrir quais são suas virtudes e também quais são as características que o incomodam. Do contrário, a convivência se tornará insuportável. Como pastor, também preciso garantir que, sim, Deus pode dar sinais se você está escolhendo a pessoa certa. Lembro-me de que, logo após dar o primeiro beijo em Giannini, fui andando para minha casa falando com Deus o seguinte: Senhor, é ela. Eu quero me casar com ela. Sinto que é ela. E, se ela também lhe agrada, me dê um sinal, que ela se mude para mais perto da minha casa. 2 semanas depois, minha sogra me liga perguntando se no sábado eu poderia rodar com ela pelo meu bairro, pois elas estavam pensando em se mudar para mais perto. Sinais divinos são verdade e nunca saem de moda. As pessoas às vezes demoram para perceber que prevenir é mais fácil do que remediar. A melhor maneira de evitar um casamento problemático, portanto, é escolher bem e pedir sinais ao céu sobre sua escolha. Infelizmente, muitas vezes, só percebemos que não soubemos escolher bem depois que nos casamos. Há solução para esses casos? Sim, desde que os cônjuges estejam verdadeiramente engajados em suprir todos os fundamentos a seguir. Vou entregar o mapa do tesouro em suas mãos agora. Concentre-se. Mentalidade coerente e prioridade. No mundo real, saber priorizar e respeitar o relacionamento que você escolheu assumir é uma das bases mais importantes para a construção diária do tão sonhado final feliz. Imagine uma pessoa obesa que decide emagrecer em prol de seu bem-estar e saúde. Caso deseje manter-se assim até o fim da vida, será necessário que ela transforme definitivamente sua mentalidade sobre alimentação e prática de exercícios físicos. Enquanto não abandonar a mentalidade e os hábitos da vida de gordo, poderá até ter resultados no curto prazo, mas certamente voltará a sofrer ganho de peso com o passar do tempo. É preciso, pois, que aconteça, antes de tudo, uma mudança de dentro para fora. Depois, as ações a serem tomadas em prol do objetivo deverão acontecer, como consciência da escolha em relação à mudança no estilo de vida. Guardadas as devidas proporções, o mesmo raciocínio se aplica ao casamento. Perceba, se eu me casei, não convém manter a mentalidade, muito menos os hábitos de solteiro. O meu estilo de vida vai mudar, e isso deverá ser consequência da escolha que fiz. Se escolhi dedicar-me à minha esposa, todas as opções anteriores que me desviem dessa finalidade devem ser apagadas definitivamente. Entende? É preciso, inclusive, que exista um raciocínio preventivo. Isso significa abortar quaisquer alternativas que surjam ao longo do caminho que indiquem possibilidades futuras não contundentes com a escolha da união conjugal. Agir de maneira contrária seria uma grande autossabotagem.
Você passa a jogar para o time adversário todas as vezes que permite que a bola role solta e sem marcação dentro da sua grande área. Quem não quer perder o jogo, antes de tudo, deve evitar de todas as maneiras aquelas situações que favorecem a probabilidade de o time adversário marcar um gol. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Se, pela instrução milenar, até pai e mãe, aqueles que por mandamento bíblico devemos honrar, deixam de ser prioridade frente ao compromisso assumido com o cônjuge, imagine as outras relações. Por isso, é primordial preservar uma mentalidade coerente com a sua escolha e eleger como prioridade na sua vida tudo o que disser respeito à preservação do seu relacionamento. Quando alguém decide assumir o estilo de vida a dois, deve viver pelo outro, não mais apenas para suas próprias vontades. Penso que é exatamente isso que não ficou claro para o pessoal que resolveu apostar o futuro juntos. Cartas postas na mesa, mas sem entendimento de que o jogo é de parceria, não individual. Na relação de um casal, você somente tem chances altas de ganhar se completar o jogo do companheiro. Não adianta nada tentar fazer tudo por conta própria ou desmerecer o esforço de quem ganha tudo ou perde tudo com você. Ainda percebo que o egoísmo, o individualismo, é uma tendência entre os casais que me procuram para tentar resolver os seus problemas. Isso não significa anular a sua individualidade e menosprezar todas as suas vontades próprias. É importante estar preparado, contudo, para entender que haverá sempre a necessidade de conciliação, já que você optou por não seguir mais sozinho a jornada da vida. De vez em quando, a pressão aumenta na relação a dois, e muitas besteiras podem passar pela sua cabeça. Mas se você tiver escolhido os amigos íntimos certos, um cafezinho bem tomado e um bom papo com sorrisos trocados, já aliviam o estresse e colocam novamente seus pensamentos em ordem. Foco. Muitos atletas querem correr como o jamaicano Usain Bolt. Ele é um dos atletas mais rápidos do mundo e suas técnicas são estudadas por muita gente que ama as corridas de curta distância. Quando Bolt está na pista, outros atletas também estão. Repórteres e fotógrafos estão presentes para retratar e entrevistar, verdadeiros incontornáveis. Há outdoors espalhados pelos caminhos, gente gritando nas arquibancadas e já vimos inclusive casos de pessoas maldosas que jogaram garrafas de água no meio da corrida para tentar atrapalhar os atletas. Existe muita coisa acontecendo ao redor para que esportistas desfoquem do alvo enquanto correm. Mas uma coisa você nunca viu o Usain Bolt fazer em meio a tudo isso: olhar para o lado. Bolt, inclusive, desenvolveu uma técnica bastante interessante. Ele se dirige à torcida e inicia um tipo de coreografia animada em conjunto com o público. Dessa forma, ele mantém a torcida em atividade uníssona, estreita seu relacionamento, formando um vínculo com ela e propicia uma batida favorável à sua forma de correr. Como citei antes, ele cria todo o cenário para brilhar. Não dá para ser dois em um se na corrida da vida você fica olhando para o lado e se distrai. E lembre-se de que o 2 em 1 vai muito além dos 100 metros rasos. É uma verdadeira maratona. Não se distrair na maratona do casamento é um fator de proteção, desenvolvimento pessoal e longevidade. Isso nada mais é do que saber manter o foco. Se você escolheu se casar, o seu foco a partir de então precisa estar na vida a dois. E mais do que isso, não basta ter foco por apenas um dia, um mês, um ano. O seu foco precisa ser consistente todos os dias. Do contrário, o seu relacionamento estará fadado ao fracasso. A beleza está naquilo que você investe. Pense sobre isso. Reciprocidade. Reciprocidade é nada menos do que essencial. Quando apenas um lado está comprometido, o caminho dessa relação é bem sofrido. Quando apenas um ama, quando somente um lado respeita as regras desse jogo, fica praticamente impossível a manutenção do pacto. Lembro que, quando era pequeno, em alguns domingos, íamos almoçar na casa da minha avó materna. Vovó Naná, como chamávamos a minha avó Joana, adorava cozinhar para nós.
Apesar de morarem no subúrbio do Rio de Janeiro, meus avós, Valdemar e Joana, mantinham a vida como era na roça. Cultivavam um quintal enorme cheio de árvores frutíferas como goiabeira, mangueira e pitangueira. Havia também um galinheiro que ajudava a compor o cenário. Os móveis e eletrodomésticos da casa sempre foram os mesmos, desde a minha infância até quando eles faleceram. Mesma geladeira, mesmo fogão, mesma TV. Imagine você que tudo isso tornava aquele local ainda mais bucólico. O meu avô dizia que tínhamos que ser amigos dos homens que consertavam as coisas, pois sempre íamos precisar de seus serviços. Ele tinha conta na qual pendurava as compras no açougue, mas pagava à vista o técnico de eletrodomésticos. Naquela época não se jogava fora o que se podia manter por toda a vida. Isso, porém, só funcionava porque existia uma via de mão dupla. De um lado, havia quem quisesse consertar, e do outro, a pessoa que sabia resolver os problemas. Entende? Observe, as duas pessoas envolvidas no dois em um precisam desejar consertar as coisas. A nossa geração resolveu trocar o que está dando problema em vez de consertar. É claro que, no mundo de hoje, as opções de troca existem em larga escala. É claro que não há os mesmos julgamentos que existiam nas gerações anteriores. É claro que parece que as coisas não foram feitas para durar, como acontecia antes. Tudo isso tem facilitado a ideia de que a troca substitui muito bem o reparo. O que nos cabe questionar é se a felicidade está em se conseguir algo novo ou na conquista de terminar com sucesso o que se começou. E estão os dois comprometidos a fazerem os concertos para o relacionamento a dois dar certo? Deixe-me fazer mais uma pergunta. O sucesso de um atleta está em terminar a corrida que começou ou em desistir no meio e começar outra corrida? O grande segredo: nível de entrega. Por que um caso extraconjugal acontece, mesmo sendo secreto, perigoso e mal visto por todos? Porque os amantes agem como se fossem um e estão determinados a fazer dar certo. Os dois estão completamente unidos em um só desejo, uma só motivação e estão no nível 10 de entrega. Vi isso de forma recorrente ao longo dos anos de atendimento a pessoas envolvidas em relações extraconjugais. É uma pena que certas pessoas acabem utilizando o nível máximo de entrega para o que prejudica no longo prazo, em vez de usá-lo para fortalecer o compromisso já assumido. O mundo real é um ótimo parâmetro de medida e meta nesse caso. Tudo que deu certo, seja no mundo empresarial, esportivo, financeiro ou familiar, teve um nível de altíssima entrega por parte dos envolvidos. Estou convencido de que sorte não existe. O que existe é dedicação, entrega pessoal para fazer dar certo. Pare e reflita sobre sua vida agora. Seja sincero consigo mesmo. De verdade, 0 a 10, qual é o seu nível de entrega para o seu relacionamento 2 em 1? E o do seu cônjuge? Acredite, isso determina se vocês vão vencer ou perder na vida a dois. A boa notícia é que essa é uma decisão consciente, ou seja, se os dois quiserem, é possível aumentar o nível de entrega conscientemente. E a chave para fazer isso juntos é o diálogo. Como? A partir dos alinhamentos essenciais, que são o próximo fundamento. Alinhamentos essenciais. Como podem querer ser felizes a dois se, quando se casaram, vocês esqueceram de avaliar que a criação de vocês foi diferente? Um pode ter passado fome na infância enquanto o outro teve vida farta? Um estudou nos melhores colégios enquanto o outro nem ao menos terminou o ensino fundamental? Um foi criado com pai e mãe e o outro foi abandonado? Um tem fé para mover montanhas ao passo que o outro não acredita em nada? É preciso entender que padrões de vida diferentes geram visões de futuro opostas. Cada ser humano tem a necessidade de ser atendido em uma área específica quando se trata de relacionamento. Na vida, tudo é um risco, mas não alinhar o relacionamento a dois é arriscar demais. Na construção de uma relação de vida 2 em um, é necessário compreender o que são e quais são as exigências gerais e as específicas. Geral é aquilo que todos esperam, é uma concordância coletiva, um paradigma social. Fidelidade é uma exigência geral, por exemplo,
Específico é o conjunto de coisas que são importantes para cada cônjuge, que variam de acordo com a criação, as frustrações do passado, as expectativas de futuro, etc. Por exemplo, vejamos a noção de fidelidade. Por mais que os seus conceitos, em geral, talvez sejam compreendidos, também há significados específicos a seu respeito que podem variar de uma pessoa a outra. Ao descobrir que seu esposo passou a noite inteira num jantar conversando e confidenciando segredos a outra mulher, uma esposa pode se sentir traída. Por isso, é fundamental compreender o conceito para além de seu significado geral. É preciso compreender que seu parceiro entende como regras específicas daquele conceito geral. Veja outros exemplos. Regras gerais versus regras específicas. Âmbito geral, fidelidade. Âmbito específico pode significar mais do que simplesmente abster-se de relações físicas reais com outras pessoas. Por exemplo, não flertar nas redes sociais, ter noções de distância saudável com pessoas do sexo oposto, agir sempre como se o seu cônjuge estivesse presente, etc. Âmbito geral, cumplicidade. Âmbito específico pode significar mais do que simplesmente apoiar sonhos e projetos. Por exemplo, não fazer nada escondido, não expor e nunca falar mal do outro para as outras pessoas, etc. Âmbito geral, respeito. Âmbito específico pode significar mais do que simplesmente consideração. Por exemplo, nunca deixar o outro com a sensação de que está falando sozinho, não proferir palavrões nem ofensas, descolar dos pais e assumir o papel de casado, etc. Âmbito geral, integridade. Âmbito específico pode significar mais do que honestidade. Por exemplo, pagar sempre todas as contas em dia, honrar todos os compromissos assumidos, etc. Âmbito geral, carinho. Âmbito específico pode significar mais do que a demonstração física ou verbal de afeto. Por exemplo, lavar a louça, tirar o lixo, deixar um bilhete, fazer massagem nos pés, escutar, chamar para sair, etc. É importante o casal conversar sobre seus valores básicos e dialogar sobre como enxergam as regras gerais e regras específicas. Afinal de contas, o que faz uma pessoa se sentir amada e respeitada não é necessariamente a mesma coisa que faz a outra pessoa da relação se sentir assim. Pessoas são diferentes. A partir de então, o casal deve negociar um método para respeitar a personalidade e o ponto de vista de cada um, e chegar a um consenso sobre quais serão as regras, gerais e específicas, de seu casamento. Isso evitará muitas discussões desgastantes e unirá os dois ainda mais. Serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Bom, transformar duas histórias em uma, como apregou o ensinamento bíblico, não é um trabalho fácil e rápido. Contudo, segundo a sabedoria milenar bíblica, é possível. A grande pergunta é: como? A única forma natural que conheço de dois se transformarem em um é com o nascimento de um filho. DNA e genes paterno e materno estão ali. Os olhos da mãe, os cabelos do pai, o jeitinho de um, o temperamento de outro. Se, porém, pensarmos na convivência diária do casal, como realmente dois se tornam um, pessoas são assim. No filme O Menino que Descobriu o Vento, vi uma cena que me fez rir e chorar ao mesmo tempo. O menino William, um personagem principal, consertava rádios e toca-fitas quebrados com pouquíssimos recursos. Certo dia, ele estava no telhado da casa consertando o vazamento quando um vizinho, que era seu cliente, chegou cobrando a devolução de seu aparelho consertado. Ei, rapaz, cadê o meu rádio? Desta vez ficou pronto? Desculpe, senhor, preciso de mais um dia para concluir o serviço, disse o menino. O senhor então sai resmungando. Isso não se faz. Por causa de você, vou ficar mais uma noite sem o meu rádio e terei que ficar conversando com minha esposa. Pessoas são assim. Se casam por paixão e deixam de investir na relação. Depois, o simples fato de conversar torna-se um fardo. Para se tornar um casal precisa dedicar um ao outro o que tem de mais precioso, o tempo.
Discuto melhor sobre este bem precioso no meu livro O Maior Poder do Mundo. E o tempo precisa ser de qualidade, aquele que realmente é dedicado em prol do outro. A melhor forma de investir tempo de qualidade é conversar, falar e ser ouvido, estar atento e disponível para ouvir o outro. O desgaste da semana de trabalho, as feridas do passado, a falta de tempo no presente, as expectativas de futuro, tudo isso pesa e muito na hora de se ter uma boa prosa. Sem esse laço tão necessário, as pessoas da rua começam a parecer mais interessantes do que aquelas que temos em casa. Nossa mente fica viciada em prazeres externos e esquecemos com facilidade do que lutamos tanto para conquistar. Conversar pode ser uma tarefa difícil e cansativa entre duas pessoas. O casamento é um dos relacionamentos mais importantes da sua vida, para não dizer o mais importante, e tem relação direta com a sua felicidade no curto, médio e longo prazo. Quanto, pois, merece da sua energia e do seu investimento? Muito. Manter o amor vivo exige intenção e dedicação. Portanto, vence as suas barreiras, seu orgulho, sua preguiça e lute pelo seu casamento. Tenha paciência, discernimento e inicie um diálogo saudável. O básico dos alinhamentos. Dos vários aspectos em que existe necessidade de alinhamento, há alguns muito básicos que não podem fugir da sua atenção. São eles: expectativas. Frustrações passam a ser inevitáveis quando falta um bom alinhamento de expectativas. O que vocês esperam da vida comum? Aonde esperam chegar? O que é fundamental para que o relacionamento de vocês possa ser considerado bem-sucedido? O que faz vocês felizes? Um dos principais erros dos casados é que eles vivem expectativas diferentes sobre o relacionamento e seu futuro. Ideologias. No mundo de hoje, estamos divididos por ideologias, direita ou esquerda, LGBTQ+, ou família tradicional, a favor do porte de armas ou contra a violência, calvinismo, arminianismo ou qualquer outra teologia. Política, religião e outros fatores culturais têm separado as pessoas, às vezes as mais próximas, inclusive. Na vida dois em um, alinhar ideologias é muito, mas muito importante mesmo. Tive o privilégio de me casar cedo com Giannini, como eu já mencionei. Então, basicamente, formamos juntos a nossa forma de pensar. Com isso, pensamos bem parecido sobre muitas coisas nessa vida. Há coisas para as quais literalmente não estamos nem aí, as quais não nos atemos tanto, pensamos tão parecido em relação a ideologias que algumas até nos fazem rir. Quanto à ideologia, não estou dizendo que existe a certa ou a errada, mas que, se possível, o casal deve ficar do mesmo lado ou de lado nenhum. Dessa forma, estarão juntos. Agenda. A agenda de uma vida dois em um deve ser única. Não me refiro à agenda do dia a dia e nem aos objetivos profissionais, mas à agenda da vida, metas e objetivos. O que fazer nos próximos 5 anos? O marido responde: em 5 anos quero morar na Inglaterra e concluir meu mestrado. A esposa contesta: vá com Deus. Esse casal tem chances de dar certo? Poucas. Janine tem os seus próprios compromissos durante o dia. Ela tem sua agenda mensal de reuniões na escola das crianças, visitas de trabalho e seus dias de cuidado pessoal, como ir ao salão de beleza, spa, etc. A minha agenda de trabalho e os meus compromissos mensais são totalmente diferentes dos dela, mas a nossa agenda de vida é alinhada. Planejamos o futuro juntos, sonhamos os próximos anos lado a lado. Estilo de vida: esposa fit, marido glutão, um aventureiro, o outro caseiro. O ditado popular pode até afirmar que os opostos se atraem, mas um estilo de vida completamente diferente causa mais rupturas do que atração. Imagine se sua esposa é baladeira e você é do estilo filminho debaixo do edredom. Eu amo viajar para conhecer novos lugares e culturas. Sempre que tenho um tempo na agenda, encontro uma forma de ir a uma nova cidade e aprender algo diferente. Quando Giannini e eu viajamos juntos, o ritmo é idêntico. Desenvolvemos o mesmo estilo, gostos parecidos. Divergimos em algumas coisas, é claro. Acho que os anos de convivência nos fizeram desejar as mesmas coisas.
Queremos descansar até tarde, acordar e tomar um excelente café da manhã, seja no hotel ou na melhor cafeteria da cidade. Passear por um ou dois lugares pela manhã e ir a um restaurante pré-selecionado pela internet ou que foi indicado por amigos. À tarde, descansar mais um pouco e por volta das 5 da tarde tomar outro bom café. Temos um ritmo desacelerado quando estamos em viagem a passeio. Já em casa, como o dia sempre é corrido e agitadíssimo, para mim é importante ter as refeições juntos, jantar sentado à mesa e conversando sobre a vida. Um estilo de vida alinhado evita as pedras do caminho, afinal, não tropeçamos em montanhas, mas nas pedrinhas. Inimigos do casamento. Assim como acontece nos filmes de Hollywood e nos desenhos da Disney que citei no começo deste capítulo, sempre há um inimigo à espreita. Assim como nos longas, no casamento não é fácil identificá-los se não ficarmos bem atentos. O casamento tem inimigos. Os arqui-inimigos do dois em um são fatores que potencializam muito as chances de insucesso do matrimônio. Se você tem foco e não quer dar sopa ao azar, muito cuidado com os aspectos a seguir. Segredos. A senha do banco, ok. A do celular, nem pensar. Em um pacto dois em um não se pode ter segredos. Sei que o assunto é delicado, mas no mundo real, segredos matam acordos e promessas. Um cônjuge pode se sentir traído ao descobrir o segredo do outro e isso matará a relação. Confiança é um elemento chave para o sucesso do casamento, e uma vez quebrada, é a coisa mais difícil de se restaurar. Como Giannini e eu começamos a vida cedo e juntos, não tivemos muitos dilemas. Quando começamos a namorar, ela tinha 15 anos e eu 22. Casamos 2 anos e meio depois. Não sabíamos nada da vida, aprendemos tudo juntos. Aprendi com meu pai, militar e pastor, a honrar os pactos que fazia, principalmente o mais importante deles, o do nosso casamento. Resolvi viver sem ter nada a esconder. Acredite, no mundo ideal é lindo ser íntegro. No mundo real é difícil e constrangedor. Trazer à luz o que estava na escuridão é doloroso. Esta, porém, é a única forma de se manter no pacto. Não existem seres humanos perfeitos. Alguém sempre vai errar. Por isso, Jesus nos perdoou primeiro, para podermos tê-lo como exemplo e aprender a perdoar também. Acredito que o pecado maior não é errar, mas esconder o erro. Por isso, evite segredos. Na verdade, dá para escrever outro livro somente sobre esse assunto. Comparação. A comparação é a grande estratégia para se tornar uma pessoa triste e infeliz. Se você tem a intenção de ficar depressivo, basta comparar o seu carro com o do vizinho, a sua casa com outra do bairro, o seu emprego com o de alguém de sua família, o seu corpo com o de alguém que você segue nas redes sociais. É inevitável fazermos uma comparação ou outra. O problema está em passar a vida se medindo pela vida dos outros. Isso vai destruir o seu pacto dois em um. Casamento não pode ser medido pela realidade de outro casal. Jamais. Cada um tem a sua história e a maioria dos problemas jamais são expostos publicamente. O que você vê dos casais perfeitos no Instagram é apenas o que eles decidem postar, não a verdade do dia a dia. Ainda que postem suas dores, sempre são vidas parciais. Rede social não é vida real. Há quem diga uma frase interessantíssima, inclusive. Rede social é para o lado bom da vida mesmo. Para o choro já existe o muro das lamentações. Não entender que, muitas vezes, as formas de pensar feminina e masculina são diferentes. Certa vez recebemos um casal muito especial em nossa casa. Estávamos prestes a fechar um grande negócio com a empresa deles e preparamos um jantar para estreitarmos a amizade. Tivemos 2 horas de risadas e muita conversa. Depois de um café e da despedida, fechei a porta de casa, olhei para Giannini e disse: Esse cara é rico demais. Você também já ouviu dizer que ele tem um jato particular? Ele ganhou o prêmio mundial de não sei o quê. Giannini riu como se não tivesse escutado o que eu disse e falou: Recomendei a nossa dermatologista para a esposa dele. A pele dela estava estranha. Conclusão:
Mesma cena, percepções completamente diferentes. O homem normalmente presta atenção no status. É bastante provável você ouvir as seguintes frases vindas de um homem: Você viu o carro do fulano? Ele é diretor de multinacional. Ele tem conta naquele banco de investimentos. Nem acredito, mas ele é amigo do Cicrano. Poxa, ele vai trabalhar de helicóptero nas sextas-feiras. Dificilmente um homem fala o seguinte de outro quando o conhece: Esse cara é meio careca ou está barrigudinho. A mulher, muitas vezes, presta atenção na estética. As conversas femininas costumam ter frases deste tipo: Obrigado pelas dicas, Janine. Viu aquela pele, menina? Bolsa Chanel, uau! Como ela consegue ficar tão magra? Gente, e aquele cabelo? Não quero generalizar. É óbvio que existem homens e mulheres diferentes e nem sempre a regra geral se aplica. O que importa destacar aqui é a percepção daquela ideia já muito bem trabalhada na obra clássica Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. Não raro, ouço casais em crise e a mulher comumente apresenta a expectativa de que o homem adivinhe seus pensamentos e desejos. Já o homem reclama que faz de tudo, mas que a mulher permanece com cara amarrada, afirmando que não há nada de errado, quando obviamente isso é uma mentira. Quando entendemos o mundo oposto que naturalmente vivemos, como homens e mulheres, já começamos a dar alguns passos em direção à vitória. Porque entendemos que o outro nem sempre tem a percepção de que está deixando a desejar conosco e que a recíproca pode ser verdadeira. Maturidade é uma coisa importante para quem vive a teoria 2 em 1. Todo mundo tem defeitos. Não espere que seu parceiro de vida seja perfeito. Falta de disciplina. Há muita comida gostosa nessa vida, mas a maioria das coisas que nos dão prazer em comer também engordam e afetam negativamente a saúde. Sou amante de pizza, cheeseburger e sorvete. É uma sobremesa que sempre cai bem. Se, porém, eu ceder a isso tudo, o tamanho das minhas roupas vai aumentar e minha glicose disparará. Vimos que focar em uma coisa é saber dizer não para todas as outras. Disciplina é se manter consistentemente e dia após dia no foco da vida a dois. A vida é como uma bifurcação na estrada. Você precisa decidir se vai para a direita ou para a esquerda. Não dá para pegar os dois caminhos ao mesmo tempo. E só chega ao destino final quem percorre o caminho todo. Disciplina é a ferramenta que garante que vocês chegarão aonde quiserem. Quem vive sem disciplina morre sem dignidade. Problemas na vida sexual. Cerca de 60% dos homens que me procuram para contar sobre uma insatisfação no casamento relatam problemas com a intimidade sexual. Homens querem sexo, mas não são pacientes e às vezes nem habilidosos no assunto. Em geral, mulheres não querem tanto como os homens, mas exigem um envolvimento emocional maior do que o físico. A intimidade sexual é uma lareira que mantém o relacionamento aquecido. Uma vida sexual problemática ou insatisfatória, cedo ou tarde, leva ao fim do casamento. É importante entender que a satisfação sexual mútua não é automática e que os dois devem encarar esse assunto como prioridade. Por mais embaraçoso que pareça no início, o casal terá que falar abertamente sobre isso se quiser viver bem. Muitos casais vão mal na vida sexual porque não têm disciplina para se alimentar e se exercitar, e a falta de flexibilidade, preparo físico e disposição fazem que tudo fique mais difícil. Há também os que permitem que a rotina, a falta de tempo e o cuidado com os filhos invadam a prioridade, que é manter a vida a dois aquecida. Outros, por não terem uma disciplina moral, estão viciados nos prazeres virtuais. Para estes, o sexo real fica chato e sem graça. Alguns homens, por causa do excesso de pornografia, preferem literalmente masturbar-se no banheiro e procurar a esposa que está disponível no quarto. Uma triste realidade. Seja como for a sua realidade, esteja ciente de que o sexo é uma experiência de conexão complexa. É a união de corpo, alma e espírito que consubstancia o auge da intimidade. Vivenciar essa troca em plenitude
une e fortalece o casal. Conversem sobre isso, busquem conselhos sobre o assunto caso precisem. Procurem por um médico se houver indícios de que algo está errado. Vale a pena. Dinheiro. É preciso planejamento para lidar com as finanças do casal. A partir do momento em que vocês transformam dois em um, não é mais seu dinheiro ou meu dinheiro. Agora se trata do nosso dinheiro. Para tanto, faz-se necessário discutir abertamente aspectos que, para alguns, podem ser delicados. Quanto cada um ganha, como serão os gastos do casal e quais serão as prioridades a partir de então. É possível definir quem cuidará da contabilidade, quem ficará responsável por pagar as contas e como as decisões financeiras serão tomadas. Por exemplo, aqui em casa, eu sou responsável por 90% das entradas financeiras. Janine também contribui com entradas por causa de sua loja online. Contudo, quem gerencia nossas finanças é ela. Ela administra as contas de casa, as transferências bancárias. Em conjunto, nós decidimos como faremos investimentos para o futuro. É muito importante o casal definir quem faz o que na vida financeira a dois. Caso precisem de ajuda, não deixem de procurar formações no assunto para manter o controle saudável dos números do casal. Crises financeiras graves têm o poder de abalar até mesmo os casamentos mais fortes. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Em uma das minhas lives no Instagram, uma mulher me perguntou: Tiago, sou casada há 30 anos e não sei quanto meu marido ganha de salário. Não sei a senha do celular dele e esse homem nunca compartilha uma decisão comigo. O que eu faço? Respondi com outra pergunta. 30 anos se passaram e só agora você está buscando ajuda? Bem, antes tarde do que nunca. É muito importante que, caso você não consiga resolver as situações sozinho, não hesite em pedir ajuda. Não espere estar afogando para vestir seu colete salva-vidas. No maravilhoso mundo ideal, os casais se amam apaixonadamente. Fidelidade e cumplicidade são a base desse amor. O pai é atento ao cuidado dos filhos e é o provedor da família. A mãe, sempre educadora, gentil e feliz, é o equilíbrio desse lar. Contudo, no injusto mundo real, o marido que prometeu no altar ser fiel na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, por todos os dias até que a morte o separe, agora está distraído com a fulaninha do trabalho ou com conversas secretas no WhatsApp e pornografia. Ao menor sinal de discussão cotidiana, ele já ameaça sair de casa. É dessa forma que ele permite que a insegurança reine nesse lar que deveria ser um porto seguro. Quanto aos filhos, eles não são obedientes como nos comerciais de margarina e causam sérios problemas em casa. A esposa, já cansada e frustrada de ver seus sonhos cada vez mais distantes, começa a pensar em todas as rotas de fuga possíveis. Aceitar que sua vida não é perfeita e que viver a dois tem sido um peso gigante pode ser o início de uma mudança, de uma verdadeira guinada de 180 graus. Por outro lado, disfarçar, fingir que tudo vai melhorar por conta própria, como que do nada e nunca pedir ajuda, foram as atitudes de todos os que tiveram relacionamentos fracassados. Seja para profissionais ou para um guia espiritual, reafirme e peço que você tome nota disso. Reconheça quando chegar a hora de pedir ajuda. Personal trainer. Infelizmente, perdi muito tempo indo à academia e treinando de forma errada. Gastei com a matrícula e as mensalidades da academia. Gastei 1 hora diária do meu precioso dia e tive que vencer a procrastinação. Tudo isso para nada. Foi em vão. Os resultados nunca vieram. Pior que isso, comecei a ter dores nas costas que nunca havia sentido. Tudo ficou claro para mim quando certa vez estava na academia me exercitando em um aparelho de trabalhar os ombros. Um instrutor se aproximou de mim e perguntou: Há quanto tempo você faz esse exercício assim? De pronto, sorri e respondi: Há meses. Ele fez um sinal de repreensão com a cabeça e me explicou o quanto aquilo estava afetando minha postura. Era por isso então que eu tinha dores nas costas. Nesse dia eu compreendi. Todo o meu esforço de treinar seria em vão se eu não tivesse um personal trainer, alguém que conhecesse o passo a passo dos exercícios e as formas corretas de utilizar os equipamentos. Na vida 2 em 1 também deveríamos ter essa figura,
alguém que pudesse nos instruir como fazer. As melhores indicações para assumir esse papel são os terapeutas, os pastores, os parentes mais sábios. Há sempre alguém por perto a quem podemos pedir ajuda. Lembre-se de escolher com cuidado e sabedoria quem terá acesso à sua intimidade, mas é uma escolha necessária. A coragem para gritar por socorro é o que nos falta muitas vezes. A maioria das pessoas prefere fingir que está tudo bem quando vai à academia, ainda que não tenha a menor ideia sobre o que fazer e como usar os aparelhos de maneira adequada. Prefere se submeter ao alto risco de sofrer uma lesão do que buscar o treino correto com o profissional certo, a fim de obter os resultados sonhados. Há pessoas que nos roubam, outras que nos devolvem. Padre Fábio de Mello. O tempo pode ser necessário. O tempo não cura tudo, mas pode sarar muitas coisas. Nem sempre os problemas da convivência conjugal se solucionarão rapidamente, por isso é preciso ter paciência. A maioria das pessoas gostaria de ter uma vida tranquila, em que tudo é previsível. É preciso entender, porém, que, como acontece em um monitor cardíaco, o indicativo de vida não é a monotonia da linha reta. A certeza de vida quando há altos e baixos. Saber esperar a fase do baixo passar a fim de voltar a subir é uma dificuldade para o ser humano. Contudo, muitas vezes, essa é a única forma de se enfrentar um problema. Minha esposa e eu já passamos por 4 gravidezes. Ir ao hospital é praticamente um hobby, isso sem contar as idas de rotina ao médico para levar as crianças. As filas de espera são inevitáveis. Então, sempre levo um bom livro ou uma palestra no celular. Certa vez, fiquei cerca de 2 horas sentado na recepção do pronto atendimento, lendo o livro da vez e esperando para o José ser atendido. Foi então que a Janine me chamou e disse: Vamos para casa. Como eu estava concentrado na leitura, perguntei surpreso: O que houve? Ela sorriu e disse: Já fomos atendidos. José está medicado, tudo em ordem. Vamos? Naquele dia uma ficha caiu. Se esperar é o único jeito, encontre um analgésico para o tempo passar sem dor. Entendeu? O 2 em 1 é a forma de relacionamento mais intensa que existe, e ele foi designado para durar até a morte. Na maioria das vezes, parece que o melhor é desistir, mas isso não é verdade. Intensifique as demonstrações positivas. Lute. Grandes conquistas não são alcançadas com facilidade, mas com suor e investimento de energia. Se você quer salvar o seu casamento, demonstre isso. Se você quer dizer que ama, grite isso, intensifique. Intensifique. Lute para fazer o 2 em 1 o seu lugar favorito. Pergunta e resposta. 1. Tiago, sigo você nas redes sociais há mais de 2 anos. Entendo o valor de se ter um bom relacionamento a dois, mas meu marido não é comprometido como eu sou. Ele parece guardar segredos, não melhora em coisas básicas, parece que a qualquer momento vou receber uma notícia devastadora ou descobrir algo avassalador. Não consigo viver nessa tensão. Qual é o seu conselho? Bom, obrigado por seguir nossas redes sociais. Se você está todo esse tempo me acompanhando, certamente já me escutou falar sobre alinhamento de expectativas. A mulher e o homem casam por motivos bem diferentes e esperam coisas opostas. Dificilmente alguém antes de se casar alinha com o futuro cônjuge o que espera do futuro. Simplesmente nos apaixonamos, dizemos que amamos e vamos para o altar. Em nossa cabeça, tudo vai se ajeitar depois com o amor. Mas as estatísticas de divórcio revelam o nível de más escolhas que temos feito como seres humanos, ou o nível de intolerância e de falta de persistência. Eu conheço algumas formas de alinhar o marido, mas aqui eu quero lhe indicar hoje são apenas duas. Faça-o ter uma experiência com Deus. Não falo de religião, mas como nasci e me criei na igreja evangélica, nunca vi um homem torto ter uma experiência com Deus e continuar da mesma forma. Não costumo espiritualizar as coisas, mas aqui não tem jeito. Há coisas em um homem que somente o Espírito Santo transforma. Em segundo lugar, incentive-o a mudar o grupo de amigos. Sim, as pessoas com quem andamos determinam as nossas expectativas. Quando ele começar a andar com homens que amam e honram suas esposas, com homens que valorizam seus filhos,
automaticamente será moldado pelo ambiente. Por fim, não desista. O que Deus uniu, não separe o homem. Conclusão. Neste capítulo, aprendemos coisas essenciais sobre o relacionamento interpessoal mais importante, o conjugal, com a teoria 2 em 1. No mundo ideal, eu jamais precisaria abordar esse assunto, já que todas as relações matrimoniais certamente terminariam apenas com a morte de um dos cônjuges, que deixaria em sofrimento o viúvo, tamanho amor e cumplicidade que havia entre eles. No mundo real, contudo, observamos cada dia mais o divórcio assolando as famílias mundo afora. Por esse motivo, comecei o capítulo refletindo que a nossa escolha do parceiro de vida precisa ser cuidadosa. Ponto 1. Isso nos levou a lembrar o quanto é importante ser coerente e priorizar a relação assumida. Ponto 2. E mantê-la em foco, para que seja sadia. Ponto 3. Assim, para que o seu 2 em 1 funcione, algumas coisas são essenciais: a reciprocidade, ponto 4, e o alinhamento, ponto 5. Entre as coisas mais importantes de serem alinhadas, apresentei o beabá: expectativas, ideologias, agenda e estilo de vida. Lembrei você também de que é necessário estar atento aos inimigos do casamento. Ponto 6. Segredos, comparação, não entender as diferenças de pensamento, falta de disciplina, problemas sexuais e dinheiro. Dessa forma, para cuidar bem da sua relação, é importante cercar seu 2 em 1 de pessoas que possam ajudar e às quais você não tenha vergonha de recorrer. Ponto 7. Finalizei o capítulo com o entendimento de que o tempo é necessário e por isso devemos ser pacientes, pois o casamento é uma relação que foi sonhada para durar por toda a vida. Ponto 8. Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem. Na adversidade, nós conhecemos nossos amigos.